Louvado seja o nome de Jesus. Continuando, versículo de número 6, versículo 7. A outra caiu entre os espinhos. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Vamos para o verso de número 22. A que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo, a sedução das riquezas, o sufocam a palavra e fica infrutífera. Então a que cai sobre os espinhos é aquela que tem a tendência de ser sufocado com as coisas deste mundo, com as dificuldades que surgem na sua vida. As dificuldades se tornam as riquezas, ou seja, pessoas apavoradas, querendo ser rico, querendo conquistar status, e deixa a palavra de lado e se dobram em cima de status. Enfim, as pessoas naturalmente, sem perceber, estão distanciados da palavra. Então o que acontece? Quando vem as dificuldades, vem o vendaval, vem a perseguição, vem o coronavírus, as pessoas desanimam, as pessoas não têm mais força, falam: meu Deus, cadê o crente, cadê o irmão? Perdeu-se. Por quê? Porque a semente caiu entre os espinhos. Por isso que quando abrimos as nossas Bíblias, Jeremias capítulo de número 4, Jeremias 4, versículo de número 4, versículo 3, Jeremias capítulo 4, verso 3 diz: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrai para vós outro campo da lavoura, e não semeei entre os espinhos. Cuidado com os espinhos. Cuidado, porque se os vendavais deste mundo, as dificuldades deste mundo, o pavor do mundo, isso te atinge, o seu terreno está frágil, o seu terreno está precisando de mudança. E a Bíblia fala: arai para vós outro campo. Muda. Você precisa ter cuidado com a sua terra. Você precisa de uma terra fértil. Por quê? Porque você é questão de tempo. O seu navio vai afundar. É questão de tempo. Você vai perecer. Por que hoje em dia nós encontramos muitos cristãos desviados aí fora? Eu já fui crente, irmão. Ixi, eu cantava na igreja. Isso aí nós encontramos todos os dias. Por quê? Porque minha esposa separou de mim, minha esposa me traiu, eu fiquei triste, meu pastor me decepcionou, e assim vai. As pessoas não têm estrutura, porque o terreno é infértil, o terreno está no meio. Então os espinhos crescem sobre a planta, e a planta não consegue germinar, não consegue viver. Não consegue viver. As ervas daninhas tomam conta. É por isso que é difícil você plantar planta no meio das pragas. Planta no meio do carrapicho. Planta coisas no meio da... Esqueci o nome de uma praga muito comum nos nossos dias. Enfim, as pragas, elas sufocam a semente. É por isso que quando abrimos a Bíblia em Oséias, já estou para encerrar, hein? Meu Deus. Oséias capítulo de número 10. Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias está depois de Daniel. Isso. Oséias é o primeiro livro do profeta menor, né? Oséias capítulo 10. Espera aí, deixa eu ver se eu estou certo. Isso, 10 e verso 12. Semeai para vós outro em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo, ou seja, are o campo, prepara para que ele germine, para que ele seja produtivo. Arai o campo, porque é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Arai o campo, arai o campo, arai o campo. Como está seu coração?
como está o seu coração em relação à semente? Como está a sua vida em relação à palavra? Você não sente mais graça em servir a Deus? Você vem para os cultos e volta vazio do mesmo da forma que veio. A palavra foi pregada, não te mudou nada, não gerou nada em você, não te fez pensar, não te fez se alegrar em ver os céus. Foi cantado hoje aqui, irmãos, só o louvor em si já nos enriquece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando passamos o decorrer da nossa caminhada e percebemos que as palavras não estão gerando nada em nós, é porque o nosso campo está improdutivo. Se o seu campo está improdutivo, cai para a oração, busca a Deus, prepare o seu terreno. E Deus é poderoso, olha o que Ele faz. Ezequiel 36. Ezequiel, louvado seja o nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Gostaria de a gente dar sequência para ver a colheita, mas nós não temos tempo. Ezequiel, capítulo de número 36. Oh glória, oh glória. Oh Deus. Oh Jesus. Versículo de número 26. Eu vou ler desde o verso 25. Então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e vos farei em coração de carne. Nosso Deus tem poder para transformar coração, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aí tem a semente que cai em boa terra. A semente que cai em boa terra. A semente que cai em boa terra, ela se torna produtiva. E a riqueza da semente, ela se torna em abundância. Em abundância. Em abundância. E a abundância é tão grande, tão grande, tão grande. Por quê? Porque aquele que entra para o Evangelho, mas a sua terra não é cultivada, não é arada, não é preparada, a semente simplesmente cai, a pessoa não faz nada, não muda, não se preocupa, não tem interesse por nada. Eu estou indo para a igreja só no domingo, tá bom, não ligo para a Bíblia, assisto novela a semana inteira, pouco me preocupo com a salvação. A pessoa vai levando uma vida mesquinha, que tem uma grande chance de não conseguir chegar lá adiante. E é o que está registrado aos Hebreus no capítulo 6, vive simplesmente. No capítulo de número 5, ele termina o capítulo chamando os irmãos de menino. Vocês, acho que está no verso 12 do capítulo 5, vocês já eram para ser mestre, mas ainda são meninos. Vocês eram para estar ensinando, mas pelo tempo que vocês têm, pelo que vocês vivem no Evangelho, era para estar ensinando, mas são meninos, vocês dependem de leite. E ele vem falando sobre esses meninos que vivem à base de leite espiritual. E ele conclui dizendo: e já estarei entregando o microfone. Hebreus capítulo 6. Capítulo 5 ele fala desde do verso 12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras, os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais necessitais de leite, e não de sólido mantimento.
Ou seja, vocês ainda estão vivendo, precisam que eu ensino sobre os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Mas vocês já são mestres, vocês já conhecem os rudimentos, já sabem sobre a doutrina da imposição de mãos, já sabem sobre acerca das obras mortas, já sabem acerca do juízo eterno, porque normalmente a primeira mensagem a ser pregada, Paulo fala, a carta em Atos, Paulo fala que quando ele se encontra estava esperando Tito, e então, ou seja, ele fala quando ele vai para Atenas, lá em Atenas, na região de Atenas, enquanto ele espera o obreiro chegar, ele sai em Atenas para pregar o evangelho. E qual é a sua primeira mensagem? É sobre o juízo eterno, sobre o juízo de Deus, dizendo, haverá um dia que Deus há de julgar o mundo com justiça. Então, ou seja, isso são coisas dos primeiros rudimentos de Cristo. Agora ele fala, vocês já eram para ser mestre, mas ainda estão firmados nos primeiros rudimentos. Vocês ainda precisam de ser reensinados, explicados os primeiros rudimentos. E ele fala, continua no verso de número 13, porque qualquer que ainda alimenta de leite já não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. E continua, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para o que é perfeito. A maior riqueza está adiante. Sai, levanta, anda, continue caminhando, se apegue com Deus, se arruma, ama a palavra, viva a palavra, medita, coma, e passa a permitir que você saia dos primeiros rudimentos e continue prosseguindo para o que é perfeito. Está uma grande multidão morrendo, porque não consegue ir para o que é perfeito. Tem gente que fala, eu cheguei no evangelho, tá bom, eu ouvi a palavra, aceitei a Cristo, agora tá bom. Não se preocupa com nada, irmão. Vive nos primeiros leitinhos, vive só dos primeiros rudimentos e não consegue caminhar para o que é perfeito. Dentro do evangelho é mais ou menos, para entregar o microfone, é mais ou menos quando você chega no evangelho, você entra lá pelo átrio. Quando chega no átrio, passa pelo o altar de sacrifício, o sacrifício de Cristo cai sobre a sua vida, passa pela bacia, você é lavado, o Espírito Santo te toca, te muda a sua vida, você continua adentrando, eu continuo caminhando, porque eu estou indo para o que é perfeito, eu continuo caminhando, eu chego no segundo estágio, que já é o lugar santo. Aqui tem a mesa da propiciação, que me alimento, eu vou para o altar de incenso para oração, que Deus me enriquece, e eu estou visando ao lugar santíssimo. No lugar santíssimo a glória de Deus desce, a perfeição se completa. E você continua prosseguindo. Quando abrimos a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10, o verso 19, ele fala, irmãos, prossiga para o novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isso é, pela sua carne. Aí ele fala, prossigamos e adentramos nos santos dos santos. Nos santos dos santos. Quando Paulo fala para prosseguir, ao escritor aos Hebreus, para os santos dos santos, é que você não fique lá só nos primeiros rudimentos, mas continue prosseguindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a produção vai ser 30? Não, vai depender do seu caminhar. Eu deixei os primeiros rudimentos e continuei caminhando. Estou produzindo 30, estou produzindo 60, mas tem pessoas produzindo muito mais. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, quanto mais você se alimenta, quanto mais você se aprofunda, se você caminha, mais a semente, é como você pega a semente e manda água. Pega uma planta e joga água, joga adubo, fica em cima dela, você vai ver. Chega uma hora que ela está chamando a atenção da cidade, de tanto que ela está produzindo. E no reino de Deus não é diferente. Então essa produção é o que Deus espera de nós. Próxima semana eu gostaria de passar para vocês agora sobre o estágio da produção. A produção, se você abrir a Bíblia em Isaías 42, ele fala que Deus se prontifica em enriquecer com água, em fazer com que as terras secas se produzam. Aí o que acontece? Na próxima semana eu quero entrar com vocês sobre o período
da plantação, porque não estou me referindo à África, não estou me referindo ao Canadá, estou me referindo à Terra Santa, a Canaã, porque a Bíblia foi escrito e tudo que se refere à semente, Deus está falando para o povo de Canaã. Então, quando se refere a um povo, você olha para a cultura deles, com que dia que a semente nascia, qual era a época, quais eram as estações, você consegue ver toda a riqueza das Escrituras. Aí você vai ver que no inverno Deus se prontifica e manda chuva, você vai ver que a colheita só acontecia no verão. Aí você começa a ter a visão das Escrituras Sagradas e consegue entender todo o procedimento quando você observa a plantação. Se Deus está me comparando com planta, então naturalmente, irmão, eu vou observar. Se ele me compara com uma uva e essa uva era plantada em Israel, então naturalmente eu vou ver quando essa uva era plantada, os cuidados que tinha com ela, e vou dar uma olhada na Escritura para ver o que isso tem a ver comigo. Então o que acontece? A próxima semana eu quero falar sobre os 12 meses do calendário hebraico, ou calendário lunar, e os períodos da chuva, e o grande dia da colheita. Quero terminar semana que vem. Oramos para que isso aconteça. Aproveita, irmão, porque é dádiva do céu.